ir a um baile na prefeitura, para o qual estávamos convidados. Ora, no mesmo dia, pelas 4 horas da tarde, meu pai recebeu um telegrama, anunciando-lhe a morte de sua mãe. Ela estava com 76 anos. Partiu imediatamente para a França e, no regresso, participou-nos que ela se havia afogado voluntariamente num grande tanque pertencente à casa em que vivia, que o seu cadáver fora descoberto pelo jardineiro às 5 horas da manhã, mas que o suicídio poderia ter ocorrido na mesma hora em que minha pobre avó me aparecera. Acrescentou que na véspera ela exprimira a meu tio, seu filho, todo o desgosto que a pungia por estar longe de mim e que, justamente como eu a vira, vestida de seda preta e com uma touca branca na cabeça, lançara-se ao tanque. Alexandrina Milonex, interna dos hospitais, diretora de clínica médica 18, Rua de Espanha, em Tunis. Essa avó que se suicida, na França, aparece a sua neta, na Itália, dizendo-lhe: estou morta. Critique cada um como lhe aprouver, o fato aí está como uma observação astronômica, meteorológica, física, química e tão aceitável também como o que nos descreveria a aparição de um arco-íris, um halo, um bólide ou qualquer fenômeno celeste ou terrestre. É já tempo de inserir tais realidades num novo capítulo da ciência positiva experimental. Tratemos essa narrativa de mais perto, analisemo-la estritamente. Seja fisiologia psíquica como entendia Littré, seja outra coisa, dissequemo-la. A sensação experimentada pela narradora foi dupla. Primeiro, mão posta no seu rosto. Segundo, a visão de sua avó. Essas duas sensações não foram objetivas. Não foi a avó quem tocou o rosto da narradora e lhe apareceu, o seu cérebro é que foi assim impressionado, transmitindo-lhe as duas sensações mencionadas. Mas não há efeito sem causa, e esta causa não pode ser senão a suicida. Ilusão do cérebro e coincidência fortuita, puro acaso ou mesmo mentira da narradora pretendem os que ignoram o número desses fenômenos. A objeção pueril não pode mais ser tomada a sério. Não. Há aqui uma conexão certa, de causa para efeito. Foi bem a avó dessa rapariga quem agiu. Atuou no espírito de sua neta. A questão está em saber se ela agiu antes ou depois da morte. Ela disse-lhe: estou morta. Mas não poderá alguém pensar assim no momento em que se sentir morrer e antes de estar morto? Ora, eu possuo, entre as numerosas comunicações que recebi, mais de uma narrativa análoga, ver especialmente o Desconhecido, capítulo 3º, caso I, narração da senhora Bloch, em que seu sobrinho, agonizante em Paris, quando ela estava em Roma, lhe aparece e lhe afirma também: estou morto. Se alguém vier dizer-nos, estou morto, isso pode interpretar-se num sentido determinado, no sentido banal e vulgar, significando meu corpo está morto. Mas há evidentemente duas interpretações. Acontece muitas vezes que, na hora em que o interessado faz tal anúncio, ele não morreu ainda, achando-se apenas na agonia, em estado comatoso ou cataléptico, o organismo detém-se, a alma subsiste. Uma outra questão se apresenta: na explicação telepática, admite-se que uma espécie de radiação emana do cérebro do moribundo, do seu espírito, ainda localizado no corpo, e se dispersa no espaço em ondas etéreas, ondas esféricas sucessivas, como as do som na atmosfera. Quando esta onda, esta emanação, este eflúvio toca um cérebro apropriado para recebê-la, como nos aparelhos de telegrafia sem fio, este cérebro interpreta, sente, entende, vê. É possível. Não está provado. Parece até mais simples pensar num transporte direto, em linha reta, do operante para o percipiente. Esta avó pensa na sua neta, no momento em que se suicida, e a sua força psíquica transmite-se-lhe diretamente, da França para a Itália. A interpretação do fenômeno parece mais admissível do que a onda esférica, espalhando-se por toda parte inutilmente sem finalidade. O fato de as aparições se mostrarem com o vestuário que os defuntos envergam no momento da morte indica uma espécie de transmissão fotográfica, como vimos no capítulo 3º. Foi sem dúvida no próprio momento em que ela se afogou que a avó tocou psiquicamente sua neta.
Quando alguém se afoga, segundo a narrativa dos que têm sido chamados à vida, vê às vezes desenrolarem-se todos os seus anos durante um momento, tão rápido, que dura a imersão alguns segundos apenas, o tempo parece aniquilado, 50 anos 3 segundos. É este um outro problema para elucidar. Inscrevemos este fato nos intermediários entre a vida e a morte. A seguinte observação é do mesmo gênero, morte anunciada pelo próprio interessado. É um moribundo ou um morto que assim se manifesta? Carta da Sra. Poncet, em Marsella, carta 522, em 1884, ano da cólera em Marsella, parti para Bagneres com meu marido e meus filhos. Havia 8 dias apenas que eu aí estava quando, uma noite, fui acordada bruscamente, sem causa direta. Meu quarto, onde durmo só, está por completo às escuras. Vejo de pé, no tapete, uma pessoa rodeada de luminosa auréola. Contemplo-a um pouco assustada, como é fácil de prever, e reconheço o cunhado de meu marido, o médico, que me diz: "Previna Adolfo, diga-lhe que eu estou morto." Chamei imediatamente o meu esposo, deitado num compartimento vizinho, e disse-lhe: "Acabo de ver teu cunhado, anuncia-me a sua morte." No dia seguinte um telegrama confirmou a notícia: um ataque de cólera, ao tratar doentes pobres, tinha-o arrebatado em algumas horas. Um ser que declara estar morto terá, na verdade, morrido. Poder-se-ia pensá-lo. No entanto, há casos em que está ainda vivo, como acabamos de ver. O mais singular talvez é que essas espécies de manifestações não são tão raras como se poderia crer. Notemos, por outra parte, a auréola luminosa, tornaremos a encontrá-la. Porque anunciam eles que estão mortos, quando ainda não morreram para os que os rodeiam? Ver-nos-emos mortos antes de o estarmos? Em que instante se morre, verdadeiramente? Na realidade, não se morre nunca. É a comparação de todos os fatos análogos que melhor poderá instruir-nos. Relembremos mais a seguinte observação: o desconhecido, capítulo 3º, caso Cli, era eu tenente em S. Luís do Senegal. Uma noite, depois de algumas horas passadas em companhia de bravos e alacres camaradas, deitei-me pelas 11 horas. Adormeci ao cabo de alguns instantes. De repente, senti como que forte pressão no peito e, bruscamente sacudido, ergui-me sobre um cotovelo, esfregando os olhos, porque tinha diante de mim minha avó. A excelente mulher fitou-me com pupilas quase extintas e ouvi a sua débil voz, murmurando: "Venho dizer-te adeus, meu querido menino, nunca mais tornarás a ver-me." Eu estava espantado e, para bem me certificar de que não dormia, levantei-me. A aparição durara alguns segundos. Na verdade, minha avó, de 76 anos de idade, morrera em Rochefort. Suas derradeiras palavras haviam sido para mim: "Não o verei mais", repetia ela constantemente. A morte ocorrera na noite em que eu a vira e, se tomarmos em conta a diferença da longitude, a hora precisa em que ela me apareceu. Tal é o caso que lhe garanto ser rigorosamente exato. Julião Lagarroy, capitão de infantaria de marinha, em Hanoi. Essas observações encontram-se por toda parte. Pode ler-se no jornal Le Petit Bleu, de Paris, de 4 de janeiro de 1903, a narrativa da aparição de uma filha sua mãe, de Melbourne a Paris, senhorita Angela Frapperit, depois senhora André Malbec. Esta dissera: "Mamãe, estou morta." Era isto pelas 10h30. Na manhã seguinte um telegrama confirmava a morte. O Sr. L. Boutors, diretor das contribuições diretas, em Chartres, fez-me saber, o desconhecido, capítulo 6º, caso I, que, durante a guerra de 1870, uma senhora sua amiga, mulher de um oficial, adoentada em Metz, viu em sonho seu pai, o Dr. Boutors, que era o seu médico, aparecer-lhe perto do leito, ouvindo-lhe estas palavras: "Veja, acabo de morrer." Havia morrido, com efeito, nesse dia, 18 de setembro de 1870, pelas 5 horas da manhã, sem ter estado doente. Logicamente, foi após a morte que esta transmissão telepática deveria ter se produzido. Repito que tais manifestações enigmáticas, que podem ser classificadas entre a vida e a morte, são inumeráveis.
A minha respeitável colega senhorita A. Vaillant escrevia-me de Fonkvillers, a 25 de março de 1899, a senhora Dassonville, mãe de uma das suas leitoras, tinha um afilhado de nome Constant Touset. Esse afilhado vivera em casa da senhora Dassonville desde que acabara o seu serviço militar até a época do seu casamento. Estabeleceu-se então em Arras, na mesma rua em que sua madrinha vivia. Alguns anos depois do consórcio caiu gravemente enfermo, e a senhora Dassonville ia todos os dias informar-se do seu estado de saúde. Certa manhã ela disse a seu marido, ao levantar-se: Constant Touset morreu. Por que dizes isso? Interrogou ele. Não o pode saber. Sei, replicou ela, porque ele veio dizer-me adeus esta noite e vou ver imediatamente o que aconteceu em sua casa. Tinha morrido, com efeito, durante a noite. A filha da senhora Dassonville contava então 9 anos e dormia numa alcova, no quarto de seus pais. Assistiu à conversa, a respeito da aparição e da morte de Constant Touset, e lembra-se dela como no momento em que a ouviu, em testemunho do que junta a sua assinatura à minha. A. Vaillant, S. Dassonville. Outro adeus por um moribundo. O teósofo Lead Beater possui, da própria testemunha, um relato que tem aqui o seu lugar, uma noite em que o seu correspondente, então a meio dos seus estudos, se havia deitado cedo, viu, pelas 10h30, à luz de grande fogueira que ardia no fogão, o fantasma de seu pai, bem iluminado, erguendo o braço e fazendo sinal para que ele se aproximasse. Saltou imediatamente do leito, precipitando-se para a aparição, que se dissipou. Aterrado mais do que se possa imaginar, começou a procurar por todo o quarto, mas em breve se convenceu de que estava inteiramente só. A porta exterior tinha ficado fechada à chave. Além de sua forma entrevista era na verdade de seu pai, com a única diferença de que a expressão do rosto era mais terna que de costume. Teria ele sido joguete de uma ilusão? Tornou a deitar-se, tentando adormecer. Pouco depois foi completamente despertado por uma segunda aparição, a surgir no vão da porta. No rosto lia-se-lhe expressão idêntica da anterior e o mesmo sinal de chamamento foi renovado com insistência. Bem resolvido, desta vez, a não deixá-la escapar, deu um pulo da cama, mal a viu surgir, mas outro desapontamento o esperava. As suas mãos estendidas para frente apenas agarraram o vácuo e, novamente, as mais minuciosas investigações lhe confirmaram que era por inteiro impossível a qualquer ser vivo evadir-se do compartimento ou ocultar-se nele. Conseguiu, todavia, readormecer, mas não tardou a acordar, muito agitado. Seu pai estava de novo diante dele. Agora, porém, a expressão e o gesto não eram os mesmos. No olhar, que anteriormente exprimia intensa ternura, refletia-se um desgosto profundo, mas resignado. A mão, levantada, já não convidava o mancebo a aproximar-se, repelia-o lenta e tristemente. E, em lugar de desaparecerem com rapidez, como precedentemente, os seus contornos apagaram-se pouco a pouco e a forma pareceu desvanecer-se. Eram 2h menos 10 minutos. O moço quis correr à casa de sua família, mas como poderia realizar tal desejo, a hora tão avançada? Seu pai era pastor numa paróquia muito distante e ele o deixara de perfeita saúde algumas semanas antes. Contudo, profundamente impressionado por essa visão que por 3 vezes se renovara e convencido, por fim, de que havia nesse fato qualquer coisa de extraordinário, sentiu que lhe era impossível manter-se tranquilo por mais tempo, sem certificar-se por si mesmo de que seu pai estava vivo e com saúde. Às primeiras horas da manhã partiu para sua casa. O dia da viagem, acelerada, atenuou um pouco a impressão que os acontecimentos da noite haviam produzido nele. Ao chegar, à noite, à avenida que conduzia ao presbitério, a sua inquietação quase que não existia. Considerava-se, mesmo, feliz por ir surpreender sua família reunida no lar. Mas, ao aproximar-se da vivenda, experimentou grande comoção. Todas as janelas estavam fechadas. Uma apreensão nervosa apoderou-se dele a tal ponto que, por alguns instantes, não pôde bater a porta. Afinal, recuperando a coragem, chamou, e a porta foi-lhe aberta por um criado que desde a sua infância conhecia. Ah, senhor, exclamou o mesmo criado, chega muito tarde. Se ao menos tivesse vindo na última noite.
Sim, afirmou ele, respondendo às interrogações ansiosas do mancebo. Sim, o amo partiu, e as únicas palavras que pôde articular depois do ataque que o prostrou foram aquelas com que o chamou insistentemente. Eram 10 horas da noite quando ele caiu doente, e volvida meia hora, logo que conseguiu recobrar uso da fala, ordenou: mandem buscar meu filho, é preciso que eu o veja ainda uma vez. Respondemos-lhe que ao romper do dia enviaríamos um mensageiro, mas ele não nos ouviu, parecendo de novo mergulhado em profundo transe. Pela meia-noite menos um quarto, acordou por alguns instantes e só pôde dizer: quanto eu desejaria ver meu filho. Finalmente, no momento em que ia morrer, abriu os olhos, dando mostras de nos reconhecer a todos, embora já muito fraco para poder falar mais. No entanto, ainda murmurou: vou partir, e tanto queria conversar mais uma vez com meu bem-amado filho, mas já não viverei até lá. E expirou tão suavemente que poderíamos julgá-lo adormecido. A visita do agonizante foi, pois, neste caso, a realização de um intenso desejo. A intenção é indiscutível e manifestou-se antes da morte. A transmissão de pensamentos foi instantânea, produziu, aos olhos do filho, a imagem perfeitamente reconhecível de seu pai. Haveria transporte de uma espécie de duplo do pai para o filho. É possível, depois do que nos revelou o capítulo 2º deste volume, mas isso não é necessário, se atendermos ao que o capítulo seguinte nos ensinará. Publiquei em O Desconhecido muitos casos de manifestações tangíveis à distância, especialmente no capítulo 3º. Parecem ainda mais extraordinárias do que as da vista e da audição e são, de resto, mais raras. Eis aqui uma que me foi assinalada por pessoa absolutamente leal, de cuja sinceridade nenhuma dúvida pode subsistir e que os meus leitores já conhecem. Tomo I, Carta 2575, Cherburgo, janeiro de 1914. Caro e muito amado mestre, começarei esta carta comunicando-lhe um fato de manifestação de moribundo que não deixará de interessá-lo. Em fins de março de 1902 recebi aqui, em Marsella, um telegrama anunciando-nos a morte de minha sogra, ocorrida na véspera, à noite. Meu marido estava há 24 horas de serviço no hospital. Fui informá-lo do luto que oferia e ele disse-me: deve ter morrido ontem, pelas 10 horas da noite, hora que seguidamente verificamos e que era exata. Ontem, dormitando no meu leito, continuou ele, pareceu-me que alguém me beijava e me acariciava. Perguntei mesmo, em voz alta: és tu, Susana? Estava aceso no quarto o bico de gás. Estou convencido de que minha mãe fez um derradeiro esforço para vir abraçar-me, antes de falecer. Confesso que acreditei numa alucinação de meu marido, mas devo dizer que a partir dessa época ele nunca mais deixou de pensar que sua mãe viera dizer-lhe adeus, antes de morrer. O que mais me impressiona neste fato é que o meu caro marido é inteiramente materialista e que procura sempre criticar, mesmo a ponto de me desgostar, sem que disso dê conta, todas as minhas ideias espiritualistas e as minhas esperanças no além. Susana Boni foi, tendo entabulado relações pessoais, em setembro de 1914, com o Sr. Bonnefoy e sua esposa. Conversei depois muitas vezes com o simpático médico-chefe do Hospital Marítimo de Cherburgo acerca dessa manifestação de que conserva nítida recordação, e ele não aceitou a hipótese da sobrevivência. Pensa que uma transmissão telepática se produziu antes da morte de sua mãe. É também esta a minha opinião, mas que ela é de ordem puramente fisiológica. Sua mãe vivia em Marsella e ele em Cherburgo. Essas sensações físicas de mortes ou de acidentes à distância apresentam todas as formas imagináveis. O Sr. Conde A. de Gramont, da Academia de Ciências, recebeu a narração de um caso, particularmente curioso, de telepatia tátil de ferida de guerra, certificada, com todos os testemunhos a garanti-la, como tendo ocorrido na noite de 7 para 8 de março de 1916. O Sr. Bachelot, guarda-livros-chefe da Companhia de Eletricidade d'Angers, foi de súbito despertado por dor muito viva no dedo mínimo, no qual trazia um anel que lhe fora dado por um amigo, o Sr. Morin, artista mobilizado como sargento de infantaria. Pareceu ao Sr. Bachelot que o anel lhe apertava o dedo como um torne, meio adormecido, fez um movimento com a mão como se quisesse libertá-la.
Ora, nessa noite, pelas 4 horas, o sargento Morim tinha sido ferido, como comprova a menção médica inscrita na sua caderneta militar. Os meus leitores hão de recordar-se de uma sensação tátil idêntica em O Desconhecido, capítulo 6º, casus li, a senhora Severne, acordando em sobressalto sob a impressão de ter recebido violento golpe na boca, o qual lhe cortara o lábio, no momento, 7 horas da manhã, em que seu marido, a bordo de um barco, era ferido no lábio por uma pancada da cana do leme. As numerosas comunicações que recebi induzem a crer que os sentimentos afetuosos entre parentes ou entre amigos devem manifestar-se por atos materiais, no entanto, não é mais provável que se exerçam a maior parte das vezes por sensações psíquicas intangíveis. A tal respeito recebi também mais de um testemunho. Essas manifestações variadas, produzidas entre a vida e a morte, são intermediárias entre as precedentes observações e as que se vão seguir. Nelas ainda o vivo está em ação. Chegamos agora às manifestações de moribundos no momento da morte. Sentiremos a impressão de que, no número desses agonizantes, alguns deles podem ter já falecido. Essa passagem entre os dois estados mantém-se muito misteriosa para nós, mas que interesse pessoal temos em estudá-la, porque inevitavelmente cada ser humano por aí passará. Embora Berkeley pretenda que não temos a certeza de nada, estou absolutamente convencido de que o nosso corpo perecerá. Foi, ao que se diz, Massillon que, na presença de Luís Chive, principiou um sermão de Quaresma por estas palavras: nós somos todos mortais. Notando, porém, grande contrariedade no rosto nobre do grande monarca, acrescentou, ou, pelo menos, quase todos. O Rei Sol desapareceu e, com ele, as precauções oratórias diplomáticas, supérfluas. Abandonou Saint-Germain, donde se viam as flechas de Saint-Denis, seu túmulo futuro, para criar Versalhes depois de ter procurado até Juvisy um sítio próprio e conseguiu perder inteiramente de vista a abadia real. Não sejamos tão poltrões. Encaremos o problema de face. Um dos meus amigos tem o jazigo numa das suas propriedades, a 2 passos do seu gabinete de trabalho, há 30 anos, não se dá mal com isso. Capítulo 11. As manifestações de moribundos no momento da morte, além das aparições. Nada é tão brutalmente concludente como um fato. Brousais. Todas as precedentes investigações visaram conduzir-nos até aqui. As manifestações de moribundos foram expostas, sob classificações diferentes, ao longo deste 2º volume, advertências, sensações mentais, fenômenos físicos, etc. Passamos em revista esses fatos, tão variados e numerosos, associados à morte, para chegarmos depois aos que se seguem ao trespasse. Ocupar-nos-emos ainda, com a maior precisão possível, das manifestações produzidas no instante do decesso. Convém continuar o nosso método de esclarecimentos, de dividir o nosso trabalho e de distinguir as aparições propriamente ditas das manifestações diversas. Os estudos até aqui apresentados preparam-nos para elucidá-las. Comecemos pelas manifestações gerais e reservemos as aparições para o último capítulo deste volume, abrangendo os fatos à volta da morte. É provável que a maior parte das observações que vão ser examinadas digam respeito a seres ainda vivos, pertençam às horas, aos minutos que precedem a morte, mas é possível que certo número dessas manifestações seja produzido por seres já falecidos. O leitor inteligente ou atento será o melhor juiz. Procuremos ambos. O assunto é extremamente complexo. Tentamos, como se vê, estabelecer entre as diversas observações as seleções úteis para clarear o melhor que possamos esses fulgores crepusculares. Os fatos são inegáveis. Trata-se de apreciá-los com exatidão. Preocupemo-nos, antes de tudo, com reunir contestações experimentais, não deixando qualquer dúvida quanto à sua realidade. Tende-se a pensar que a ciência deve explicar tudo e que uma razão ponderada não pode admitir a autenticidade do que é inexplicável. Repitamo-lo, isto é um erro grave. Toda observação merece examinada e as observações representam o fundo da própria ciência. As explicações, as teorias são apenas hipóteses. A circunstância de se não poder explicar um fato em nada diminui o seu valor.
A telepatia, a comunicação de pensamentos à distância, não encontrou ainda a explicação plausível, certa, definitiva, e homens não desprovidos de inteligência continuam a negá-la teimosamente, só por ser ela inexplicada. Mas instruímo-nos, conhecendo esses fatos, apesar do seu mistério. Existem graus na admissão das provas. O nosso método científico é rigoroso. Tomemos um exemplo. Todos podemos ler nos jornais da Itália, sobretudo na Tribuna, de Roma, de 26 de setembro de 1911, esta notícia: na manhã de 24 de dezembro, em Parma, uma criança de 8 anos, filha do capitão Marcucci, recentemente partido para a Tripolitânia, despertou em sobressalto, gemendo e soluçando. Como sua mãe lhe perguntasse o que tinha, o pequenino disse: acabo de ver o papá marchando à frente dos seus soldados, contra os turcos. Um deles, escondido atrás de uma árvore, deu-lhe um tiro e matou-o. Ora, um telegrama chegado de Tobruk anunciou a morte do capitão Marcucci, a qual ocorreu justamente como a criança vira. Devemos afirmar aqui uma transmissão telepática do pai para o filho. A principal objeção a fazer tanto a esta narrativa quanto a outras análogas é que pode não haver nela mais do que coincidência fortuita, que muitas vezes os sonhos e outras espécies de pressentimentos dolorosos nos impressionam sem nenhuma causa aparente que, por uma coincidência que se apresenta, 10 outras não têm a menor sanção. A criança pode pensar-se ouvir a contar histórias de batalhas, de variadas escaramuças, e sabia que seu pai corria perigo. Nada admira que tivesse tal sonho. Não veremos nisso, pois, uma manifestação telepática certa. O nosso dever é raciocinar friamente. Mas, repitamo-lo ainda, se a credulidade cega é deplorável, a incredulidade sistemática e o cepticismo não são menos contrários à marcha do progresso. In medius stat virtus. Dissequemos este outro exemplo: o diretor de um hospital de Argélia, que me pediu para não revelar o seu nome, mas de quem eu conservo a carta autêntica, assinalou-me 2 fatos dessa ordem, observados por ele próprio. Ei-los: ele tinha 19 anos e habitava, com sua mãe, na cidade de Constantina. Uma noite a mãe foi acordada por uma pancada na porta do seu quarto e a perguntar quem a chamava, quando a voz de um primo, que estava em França, lhe respondeu: não tenha medo. Estou morto. Guarde tudo o que lá tem. Peça para que rezem e reze também por mim. Volvidos alguns dias, receberam uma carta informando-os do falecimento do seu parente. Um processo por questões de dinheiro esteve para surgir entre eles e o filho do morto, mas tudo se arranjou amigavelmente. Sentimos que a manifestação telepática é mais provável neste caso do que no precedente. Pode considerar-se essa coincidência como fortuita e insignificante. A dama ignorava que o seu parente estivesse enfermo. Foi a referida transmissão telepática que a advertiu do acontecimento. Segue-se o segundo fato descrito pelo mesmo correspondente: uma de suas tias sofreu, em Argel, a 13 de abril, uma grave operação que correu bem. No dia 12, véspera da intervenção cirúrgica, a doente exprimira o desejo de ser enterrada em Bonn, onde viviam seus parentes, se sucumbisse, porque esses parentes poderiam ir de vez em quando visitar a sua sepultura. A 24, a cura parecia garantida. No entanto, nesse mesmo dia, a operada dissera à mulher de meu correspondente: acabo de ver o meu enterro. Colocaram-me num quarto e depois me conduziram a Gare. O comboio levou-me para Bonn, onde toda a cidade se incorporou ao meu cortejo. Essa previsão, recebida com gracejos, realizou-se exatamente. A pobre mulher morreu no dia seguinte, na manhã de 25, prostrada por uma embolia. 1 hora depois do falecimento foi o cadáver levado para um compartimento especial, preparado para o receber. Em seguida conduziram o caixão para Gare. O comboio levou-o para a cidade mencionada, onde se celebraram os funerais. Sim, sentimos que há graus na escala da probabilidade. Em rigor, ainda podemos imaginar que a enferma pressentisse justamente o seu estado e visse em seguida sua profecia realizada. Examinemos tudo, discutamos tudo. À luz nem assim se fará. Não dissimulemos nenhuma objeção.
Um outro correspondente escreve-me da Vendée, na noite de 30 para 31 de janeiro de 1909 sonhei que chegava à casa de meus pais, em Moutiers, onde eu pensava que eles estivessem de perfeita saúde. Mas, na sala de visitas notei muita gente inclinada sobre um leito improvisado. Afastei as pessoas que rodeavam a cama e vi meu pai morto, estendido numa enxerga pousada em cavaletes. Chorei, acordando minha mulher, que me perguntou o que eu tinha. Nada, repliquei eu, foi um sonho absurdo, imaginei que meu pai estava morto. Na manhã seguinte fui informado de que meu pai se achara indisposto na véspera, às 11 horas da noite, e que o seu estado tão rapidamente se agravara que ele morrera às 5h30 da manhã, precisamente no momento em que eu tivera o sinistro pesadelo. Haviam-no deitado no leito semelhante ao que eu vira em sonhos, na sala aludida. Evidentemente, não podemos encontrar aqui qualquer aparência de coincidência fortuita possível. A probabilidade aproxima-se da certeza. Conclusão: não é justo que se desdenhem todos esses fatos de observação. É já tempo de discuti-los. Não datam de hoje. Recentemente, para variar as minhas distrações, diverti-me a abrir um volume das cartas de M. de Sévigné à sua filha, caindo-me sob os olhos a seguinte passagem de uma das epístolas, com a data de 28 de outubro de 1671: espero sempre com impaciência sextas-feiras. É o dia das tuas cartas, de sua filha, M. de Grignan. Saint-Pavin fez outrora um epigrama sobre as sextas-feiras, que eram os dias em que ele me via em casa do abade. Pode-se ler a seguinte nota de Aimé Martin a essa carta: Boileau pusera a devoção do poeta Saint-Pavin na categoria das coisas impossíveis. Converteu-se, ao que se diz, em virtude de uma visão. Na própria noite em que morreu Teófilo, seu médico e amigo, ele ouvira chamar por ele muitas vezes. Como seu criado lhe afirmasse que ouvira a mesma voz, Saint-Pavin renunciou às suas opiniões ímpias e tornou-se devoto. Não é permitido ignorar o ensinamento de tais fatos. Este segundo volume está cheio deles, podia ser 10 vezes maior. Repitamo-lo: há coisas que são ao mesmo tempo inexplicáveis e admissíveis. Conservemos o nosso espírito livre e observemos sem reticências preventivas. Admiramo-nos desses acontecimentos, grandes e pequenos, e dessas coincidências inexplicáveis. Mas pode existir um espanto superior ao que se apoderaria de um homem que, ignorando a coisa, visse, sem para isso estar preparado, um ovo, colocado num receptáculo quente, quebrar-se ao impulso do bico de uma vez que dele saísse. Encontrar-se-á aqui, sobre as manifestações de moribundos, um certo número de cartas que recebi durante o meu primeiro inquérito em 1899, e que não publiquei em O Desconhecido para não sobrecarregar o volume, já muito grande, e porque tive, desde logo, de expor aos olhos dos meus leitores as peças mais bem verificadas, excetuando aquelas em que me pediam para não publicar as assinaturas. Desde o último século que a prova da autenticidade desses fenômenos está feita e podemos ser menos exigentes, guardando sempre prudência extrema, e fazer conhecer os fatos ainda mesmo no caso de os observadores terem de conservar o anonimato. Essas transmissões psicofísicas são muito numerosas, têm sido observadas um pouco por toda parte, mas não as conhecem ainda, duvidam delas, negam-nas. Abrirei este capítulo das manifestações de moribundos por uma recordação do nosso simpático e célebre contemporâneo do século XIX, Alexandre Dumas pai, intrépido e excelente homem, com o qual mantive relações intermitentes de 1865 a 1870, ano da sua morte. Essa recordação foi publicada no primeiro tomo das suas memórias. O general Dumas, seu pai, morreu em Villers-Cotterêts, a 26 de fevereiro de 1806, e essa data interessava-me pela sua coincidência com a do meu nascimento, 26 de fevereiro, 36 anos mais tarde. O nosso encantador romancista adorava seu pai, que o sentava nos seus joelhos, mostrando-lhe grandes sabres e lindos galões, mas o escritor mal o havia conhecido, pois nascera a 24 de julho de 1802, em Villers-Cotterêts igualmente. A intimidade infantil não tinha durado muito tempo, mas havia deixado lembranças inextinguíveis.
A morte, quebrando-a, caracterizou-se por singular fenômeno que impressionou profundamente a imaginação do futuro escritor e nela se gravou. Leiamos a sua narrativa. Nessa noite em que meu pai morreu, tiraram-me de casa e levaram-me para junto de minha prima Mariana, que vivia com seu pai, na rua de Soissons. Ou fosse porque não quisessem pôr a minha infância em contato com um caixão, pois a morte estava prevista, ou fosse por se temer o embaraço que eu poderia levantar, tomou-se tal precaução pelas 5 horas da tarde. Eu adorava meu pai. Talvez que nessa idade o sentimento a que eu hoje chamo amor não fosse mais do que ingênuo espanto por essa estrutura hercúlea e por essa força gigantesca que eu lhe vira desenvolver em muitas ocasiões. Talvez mesmo que não representasse mais do que infantil e orgulhosa admiração pela sua farda bordada, pelo seu penacho tricolor e pela sua grande espada que eu mal podia erguer, mas, tão intenso era esse sentimento, que ainda hoje a recordação de meu pai, em cada forma do seu corpo, em cada linha do seu rosto, está de tal modo presente em minha memória como se eu o tivesse perdido ontem. Tão alto era o mencionado sentimento, que ainda hoje o amo, com um amor tão terno, tão profundo e tão real, como se ele tivesse velado pela minha juventude, como se eu tivesse fruído a felicidade de passar da juventude à adolescência apoiado em seu poderoso braço. Por sua parte, meu pai adorava-me também, não me cansarei de afirmá-lo, sobretudo se dos mortos fica alguma coisa que compreenda o que dele se diz, e ainda que, nos últimos tempos da sua existência, os sofrimentos que o torturavam lhe tivessem azedado o caráter a ponto de ele não poder tolerar no seu quarto nenhum ruído ou movimento, fazia uma exceção para mim. Eu não tinha qualquer ideia da morte, ser-me-ia bem difícil prever a de meu pai, eu que, 3 dias antes, o vira montar a cavalo. Não levantei, portanto, o menor obstáculo para sair de casa e, desde que saí, ignoro se meu pai falou em mim ou me chamou. Mas o fato que vou contar ficou, com todos os seus pormenores, perfeitamente presente no meu pensamento. Estava, pois, instalado em casa do pai de minhas primas. Esse honesto homem era serralheiro e chamava-se Fortier, tinha um irmão pároco. Confiaram-me aos cuidados de minha prima Mariana. A casa estendia-se da rua de Soissons à Praça do Castelo. Dessa disposição resultava que, desde que a porta do jardim, dando para a mesma praça, e a da forja, que dava para a rua de Soissons, estivessem fechadas, a casa de habitação era inabordável, salvo se lhe saltassem os muros. Eu havia ficado com minha prima Mariana, gostava de estar na forja, onde fazia fogos de artifício com limalha de ferro e onde os operários me contavam histórias muito interessantes. Conservei-me na referida oficina pela noite adentro. A forja tinha, nas horas noturnas, reflexos fantásticos e jogos de luz e de sombra que me agradavam infinitamente. Ao bater das 8, minha prima veio buscar-me, deitou-me no pequeno leito que estava em frente de um outro maior e adormeci desse bom sono que Deus dá às crianças como dá o orvalho à primavera. À meia-noite fui despertado, ou melhor, fomos despertados, eu e minha prima, por uma grande pancada na porta. Uma lamparina ardia no velador, à claridade dessa lamparina vi minha prima erguer-se no seu leito, muito assustada, mas nada dizendo. Ninguém podia bater a essa porta interior, porque as 2 outras, a que já me referi, estavam fechadas. Mas eu, que hoje quase arrepio escrevendo estas linhas, pelo contrário, não experimentei então o menor receio, saltei da cama e avancei para a porta. Aonde vais, Alexandre? Exclamou minha prima. Aonde vais tu? Bem vês, respondi eu tranquilamente, que vou abrir a porta ao papá que vem dizer-nos adeus. A pobre rapariga saltou também do leito, muito assustada, agarrou-me quando eu pousava a mão na fechadura e tornou a meter-me à força na cama. Debati-me entre os seus braços, gritando a plenos pulmões: adeus, papá! Adeus, papá! Alguma coisa semelhante a um hálito expirante passou pelo meu rosto, acalmando-me. No entanto, tornei a adormecer, sufocado de soluços, com os olhos cheios de lágrimas. Na manhã seguinte vieram acordar-nos ao romper do dia. Meu pai morrera precisamente na hora em que se ouvira, na porta, a pancada de que falei.
Então ouvi estas palavras, sem saber qual a boca que as pronunciava: meu pobre filho, o teu papá, que tanto te amava, morreu o meu papá. Repliquei: que quer isso dizer? Quer dizer que nunca mais o verás? Como? Não tornarei a ver o papá? Não. E por que não o verei mais? Porque o bom Deus levou-o para sempre, e dizem-me que eu não tornarei a ver mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E onde mora o bom Deus? Mora no céu. Fiquei pensativo por um instante. Por mais criança, por mais privado de razão que eu fosse, compreendi no entanto que alguma coisa de fatal acabava de dar-se na minha vida. Depois, aproveitando um momento em que não reparavam em mim, escapei-me de casa de meu tio e corri para junto de minha mãe. Todas as portas estavam abertas, todos os rostos assustados, sentia-se que a morte estava presente. Entrei, sem que ninguém me visse ou me notasse. Penetrei num pequeno compartimento onde estavam armas, peguei numa espingarda de um cano que pertencia a meu pai e que muitas vezes tinham prometido dar-me, quando eu fosse grande. Depois, armado, subi a escada. No primeiro andar encontrei minha mãe no patamar. Saía da câmara mortuária, estava banhada em lágrimas. Aonde vais? Perguntou ela, espantada de me ver ali, quando me julgava em casa de meu tio. Vou ao céu, respondi eu. Como? Vais ao céu? Sim. Deixa-me passar. E que vais fazer ao céu, meu pobre filho? Vou matar Deus que também matou o papá. Minha mãe tomou-me nos braços e, estreitando-me até me sufocar, exclamou: oh, não digas isso, meu filho. Somos bem infelizes. Eis a história da manifestação do pai de Alexandre Dumas a seu filho, tal como ele a contou. Dumas era um grande romancista, hábil contista, mas não pode acudir ao pensamento de ninguém de coração a ideia de que essa história não seja autêntica e que haja sido inventada pela imaginação do célebre escritor. A veneração sagrada que consagrava o pai adorado não deixa margem para qualquer dúvida em nosso espírito. Todos os que o conheceram apreciaram a franqueza e a lealdade do seu caráter. O arranjo literário que porventura tenha dado à redação da sua narrativa nada pode tirar a realidade. De que natureza era essa pancada batida à porta? A sua autenticidade não é duvidosa, os nossos leitores conhecem esse gênero esquisito de manifestações, pelo capítulo especial que atrás lhes dediquei. Que relação têm essas pancadas com a alma ou o cérebro dos mortos? Como vimos no outro ponto, pensa-se nas transmissões elétricas. Mas devemos confessar que, no estado atual dos nossos conhecimentos, a explicação é impossível. O fato nem por isso é menos real e incontestável. Trata-se aqui, na verdade, de uma manifestação correspondendo à morte. A questão para nós é de saber em que momento ela se produziu, se foi um pouco antes ou um pouco depois do falecimento. É uma vibração do éter. Foi ao mesmo tempo de ordem psíquica e de ordem física, ouviram na criança e sua prima Mariana. Tudo nos leva a crer que ela não foi intencional, que unicamente a produziu à vontade, como nas aparições, nas vozes ouvidas, nos conselhos dados, que, por conseguinte, não foi nem antes nem depois da morte que ela se produziu pelo pensamento do general Dumas, mas que coincidiu com o próprio momento da separação da alma, como efeito mecânico. No tomo V da mesma obra, Alexandre Dumas relata outra observação não menos perturbadora. Trata-se de um certo senhor Villeneuve, um bibliófilo seu amigo, de idade avançada. Tinha ido fazer-lhe uma visita, em 1829, no mês de março, pelas 5 horas da tarde, isto é, ao cair da noite, por causa do estudo de um autógrafo. Ao passar pelo porteiro, este entregou-lhe uma carta, para não subir as escadas de 2 andares. A carta anunciava ao Sr. Villeneuve a morte de uma antiga amiga, muito amada, morte de que ele acabava de ser advertido misteriosamente, pela queda do seu retrato, um belo pastel, cuidadosamente suspenso na parede do seu quarto. O célebre escritor acrescenta: este fato extraordinário fez-me relembrar a aparição de meu pai, que na mesma noite da sua morte viera acordar-me, sendo eu uma criança, e eu repetia, sem poder responder, esta pergunta tantas vezes feita a mim mesmo: por que laços misteriosos se prende, pois, a morte à vida? Mais tarde, quando perdi minha mãe,
que eu mais que tudo venerava no mundo e que, por seu lado, me adorava além de toda a expressão. Recordei-me essa dupla manifestação e, perto do leito em que ela acabara de expirar, de joelhos e com os meus lábios na sua mão, supliquei-lhe que, se alguma coisa do seu próprio ser sobrevivesse a ela própria, me aparecesse uma derradeira vez. Depois, vindo a noite, deitei-me num quarto insulado, esperando, com o coração palpitante, a visão bem amada. Inutilmente contei quase todas as horas, sem que nenhum ruído, sem que qualquer aparição viesse consolar a minha fúnebre vigília. E então duvidei de mim mesmo e dos outros, porque eu amava tanto minha mãe e ela amava-me tanto a mim que, se ela pudesse levantar-se uma última vez da sua cama para me dizer um derradeiro adeus, tê-lo-ia feito certamente. Exponhamos todos os fatos, mesmo contraditórios, para nossa instrução pessoal. Podemos notar que essas quedas de retratos, coincidindo com mortes, não são muito raras. Possuo entre os meus papéis grande número de observações absolutamente idênticas, retratos caídos no instante do falecimento, sem que se encontre a causa da queda, em vista da maneira da sua suspensão. Um desses exemplos foi-me assinalado, ainda recentemente, por uma correspondente verídica e sincera, que os meus leitores já conhecem, a senhorita Vera Kunzler, de Nápoles, que me transmitiu a seguinte narração, a 27 de outubro de 1920, carta 4291, nos princípios do ano de 1917. Minha tia, a senhora Paulina Riesbeck, tinha seu marido na guerra, mas, contando mais de 40 anos de idade, julgava-se que estaria na linha da retaguarda e, por conseguinte, ela não se preocupava muito com ele. Certa manhã, a 12 de fevereiro, minha tia entrou-me no quarto, pelas 10h30, para procurar qualquer coisa. Precisamente no momento em que ela franqueava o limiar da porta, o retrato de seu esposo, um grande retrato que o representava em uniforme militar destacando-se da parede, caiu e, escorregando no soalho, chegou até aos nossos pés. Verificamos o prego e o cordão que retinham a moldura, encontramo-los intactos. Minha tia, muito impressionada, contou o caso singular a algumas pessoas conhecidas, acrescentando temer que tivesse acontecido qualquer desgraça a seu marido. Naturalmente disseram-lhe que é de hábito dizer em tais circunstâncias: bom Deus, minha senhora! Vai tornar-se agora supersticiosa? Não creia nessas tolices. Mas minha tia, convencida de que um infortúnio havia ocorrido, marcou o seu calendário, nessa data, com uma cruz vermelha, e durante 3 semanas esperou notícias do ausente. No começo de março soube que meu tio, Adolfo Riesbeck, morrera no campo de honra, como se diz, ferido por uma bala na cabeça, na manhã de 12 de fevereiro, pelas 10h30. Vera Kunzler. P.S. Embora o senhor, meu muito querido mestre, conheça esses fatos e lhe mereça crédito à minha palavra, pedi à minha tia, atualmente em Nápoles, que confirmasse a minha narração. Eis o seu autógrafo, certifico a absoluta exatidão da narrativa precedente. Paulina Riesbeck, Rua Lyotard, em Genebra. As manifestações de moribundos revestem as mais singulares formas. Eis uma que me foi enviada de Bruxelas, a 12 de maio de 1900, na carta abaixo transcrita, carta 916, creio ser do meu dever acrescentar à sua documentação um fato de que fui testemunha e que, ainda que datando de longe, me ficou tão vivamente na memória que muitas vezes o repeti a minha mulher e a meus filhos. Em Liege, a 11 de abril de 1852, meu irmão, minha família e eu estávamos sentados à mesa, já de noite, jogando as cartas à luz do gás, quando subitamente a chama se extinguiu. Espanto geral. Teria alguém tocado no relógio? Não, porque nos compartimentos contíguos o gás continuava a arder. Reacendeu-se o mesmo bico sem dificuldade, mas vimos então meu pai, muito pálido, e ouvimo-lo balbuciar: tenho pressentimento de que minha mãe acaba de morrer. Em vão zombamos de tal ideia, que não tinha a menor razão de ser. Isso de nada valeu. A inquietação de meu pai terminou por se comunicar a todos nós e não tardou que nos chegasse um despacho de Maestricht, a 30 quilômetros de Liege, anunciando o fatal acontecimento. Não sendo eu nem supersticioso nem céptico, transmito-vos o fato em toda a sua singeleza e no interesse único da verdade.
É Michel 26, Rua do Norte, Bruxelas. Luz de gás que se apaga no momento de uma morte, e isto, incontestavelmente, diante de uma família inteira, não será infantil, ridículo? É inadmissível uma corrente psíquica. Eis um relógio que para, recebi do Dr. Weil, rabino em Estrasburgo, a seguinte notificação de 3 observações feitas em Bistein, numa família da maior honorabilidade e de que ele garante exatidão. Família protestante, nada mística e tudo, que há de mais sóbrio em ideias religiosas. Prefere que os nomes não sejam publicados. Esta narrativa foi escrita por um estudante, carta 4201. Minha avó morreu em 1913. Na hora do seu falecimento, o relógio que estava suspenso na parede do seu quarto parou e ninguém conseguiu tornar a pô-lo a trabalhar. Anos depois, seu filho morreu também e no mesmo dia do decesso o relógio recomeçou a dar horas sem que alguém lhe tivesse tocado. Por ocasião do falecimento dessa dama, um de seus filhos residia na América. Voltou apressadamente à Alsácia e, ao chegar, perguntou se sua mãe vivia ainda. Recebendo resposta negativa, contou que no dia 9 de fevereiro acordara durante a noite e vira a mãe de pé, junto do seu leito. Ela fez um sinal e exclamou ele. Levantei-me, segui através de 3 compartimentos e terminei por chamá-la. Nesse momento, justamente, desapareceu e o relógio marcou 2 horas menos um quarto. No dia seguinte parti para a Alsácia, porque estava certo do seu passamento. Fora, com efeito, nesse dia e hora indicada que a morte ocorrera. Indubitavelmente, é estranho que um espírito, um moribundo ou um morto possa deter um relógio ou pô-lo a trabalhar. Como poderão eles atuar sobre a mola? Todavia vimos noutro ponto que a faísca exerce essa ação. Atribuir tais coincidências ao acaso é coisa que nos não satisfaz muito, dado o número das observações concordantes. Por outra parte, temos uma aparição que anunciou um falecimento. Uma dama da boa sociedade, muito distinta e sagaz observadora, escreveu-me no mês de abril de 1900, carta 888, os 2 fatos que vou indicar são exatos, mas só lhes relatarei, querido mestre, com a condição que de certo compreende e desculpará, a de não publicar nem o meu nome nem os outros, porque o mundo é muito estúpido e escarnece de tudo. Certo dia uma jovem veio trazer-me notícias de sua irmã, casada e vivendo longe, que tinha adoecido com febre tifoide. Eu e minha filha, ao acompanharmo-la, detivemo-nos conversando por baixo da sineta colocada à entrada do compartimento que eu habitava. Perto de nós ou a certa distância não estava ninguém. De súbito, a sineta começou a tocar como num dobre de finados. Leontina, disse eu à nossa visitante, sua irmã está a morrer. Este sinal é o seu adeus. Nesse mesmo dia recebi um telegrama, anunciando o falecimento. Falar-lhe-ei também de uma irmã de caridade que me contou o seguinte: tinha ela uma amiga que lhe prometera preveni-la quando estivesse para morrer. Um dia em que a freira estava no roupeiro, ouviu chamar, Irmã Cecília, Irmã Cecília. Não vê ninguém. O mesmo chamamento se repete por 2 vezes. Ao terceiro a voz acrescenta, sou eu. Vou partir para sempre, vos venho avisar. Passado um mês a irmã Cecília soube que a sua amiga morrera no dia e na hora em que ela ouvira a voz chamá-la. Essas 2 observações são análogas às que mencionamos atrás, a da sineta de S. Francisco de Sales e a da vizinha de Victor Hugo, na Praça dos Vosgos. Em julho de 1919 recebi do meu amigo, o Dr. Ostwald, médico oculista em Ivry, a seguinte comunicação, com o pedido de não revelar a dor de uma família em luto, publicando o nome da narradora. Trata-se de uma pobre mãe de família e de seu filho H.A., morto na última guerra. Eis a carta dessa mãe, carta 4093, pede-me que lhe relate fato misterioso que coincidiu com a morte de meu bravo e doce filho. Ei-lo aqui, na sua dolorosa simplicidade. A 16 de junho de 1915 fui acordada por 3 pancadas muito nítidas e muito vibrantes na minha porta, e disse, entre quem é, pensando que fosse a minha criada de quarto que me serve o pequeno almoço pelas 7 horas da manhã. A admiração que senti, por não ver a porta abrir-se, cessou imediatamente.
Sentando-me no leito, disse a meu marido, que tinha ouvido as minhas palavras, entrando e consultando o relógio, que marcava 6 horas menos 5 minutos, é estranho. Acabo de ter uma alucinação auditiva, 3 pancadas batidas à minha porta, mas tão rápidas e fortes que me fizeram evocar o nosso Henrique. Parece-me que é ele dizendo-me, querida mamãe, peço-te que te não inquietes, mudo de setor, sou feliz, tudo vai bem, mas parto. Sensação estranha que me penetrou profundamente. Meu filho pertencia ao regimento número 148 de infantaria e estava iminente um ataque em direção ao trágico planalto de Canevieri, região de Compiègne. Receávamos esse ataque, no entanto, eu vivia serena e confiante. Ai de mim! A 23 de junho um professor do colégio, onde meu filho fora educado, comunicou-nos a lancinante notícia transmitida por um condiscípulo de Henrique, tenente, que se encontrava perto dele, quando nosso querido e pobre filho foi mortalmente ferido na cabeça por um estilhaço de obus que rebentou a curta distância. A sua morte fora instantânea, no momento em que o assalto começara. 6 horas menos 5 minutos. Envio-lhe a cópia dessa triste carta do amigo dele, narrando o combate à morte de meu filho precisamente à hora indicada. Seria difícil supor que essa sensação auditiva da mãe, crendo ouvir seu filho, assim como as pancadas batidas à porta, tenha sido produzida pelo moço soldado que havia de morrer vítima do estilhaço de obus. A transmissão devia corresponder ao mesmo momento da morte. Vimos, nas páginas precedentes, grande número delas, anteriores ao falecimento. Nós as veremos posteriores à morte, no tomo I. Esta que menciono coincidiria com o próprio momento. Vê-se quanto a nossa classificação é útil. Na precedente narrativa, uma mãe é informada da morte de seu filho. Na que se vai ler, uma filha sente, à distância, num pesadelo singular, a morte de sua mãe, agonizante a 100 quilômetros distante de si. Uma carta que me foi transmitida de Lourdes, em 11 de junho de 1920, relata-me o seguinte: Carta 4159, minha mãe fora advertida da morte de sua própria mãe. Esta última vivia com uma das suas filhas, num lugarejo da Haute-Garonne, Arlos, não distante da fronteira espanhola do Val d'Aran. O autor de Estela deve certamente conhecer essa região deliciosa. Minha mãe residia sempre em Lourdes, ou seja, a distância de 100 quilômetros, aproximadamente, de Arlos. Por uma noite de outubro de 1918, durante o seu primeiro sono, foi ela despertada de repente, não só com o sentimento da presença de alguém, mas ainda com a sensação muito nítida de que estranha mão lhe agarrava ao pulso, apertando-lhe fortemente. Ao mesmo tempo ouviu-se grande estalido, parecendo vir das proximidades da porta. Tendo imediatamente acordado meu pai, minha mãe contou-lhe o seu pesadelo, informando da inquietação que atormentava acerca da minha avó, que ela sabia encontrar-se muito fraca, havia alguns dias. Readormeceu, mas o seu sono foi, toda essa noite, muito agitado e intermitente. Ao seu espírito apresentava-se um sonho constante e único, a visão de uma câmara ardente. Minha avó, que entrara em agonia ao começo da noite, sem dúvida no momento em que minha mãe teve a sensação de que agarravam pelo pulso, morreu ao romper da aurora do dia seguinte. Minha mãe nenhuma surpresa experimentou ao receber, pelas 10 horas, o telegrama fúnebre. Todo esse dia conservou a impressão do pulso fortemente apertado. Falando-me do estalido particular, ao qual se faz alusão nos primeiros documentos que o senhor publicou, compreendeu nitidamente que ele representava uma advertência. Minha mãe foi educada na simplicidade de costume de uma família de camponeses muito crentes e piedosos. Pedro Probet, em Lourdes. Essa sensação telepática subjetiva não é mais dolorosa do que as antecedentes nem do que as duas seguintes, que confirmam simplesmente o fato incontestável dessas tão diversas manifestações. Foram-me enviadas de Montpellier, a 6 de agosto de 1900, nessa carta, carta 933, é para todas as almas honestas e leais um dever comunicar-lhe o que sabem, para o auxiliar nos seus tão generosos estudos. A autenticidade das duas observações seguintes não poderia ser contestada.
A primeira foi-me transmitida por pessoa absolutamente digna de fé, a segunda passou-se na minha família. A senhora Bellot é uma senhora de 80 anos, tendo sido irrepreensível a sua existência. Vivia há muito tempo separada de seu marido, porque ambos eram dotados de grande independência de caráter, não possuindo nem os mesmos gostos nem as mesmas ideias. Não se detestavam. Esse casal vivia com desafogo. O marido, um pouco aventureiro, decidiu ir estabelecer-se na Argélia. Antes de deixar a esposa, disse-lhe: "Parto, mas tranquiliza-te porque não te esquecerei. Se morrer primeiro, o meu último pensamento será dirigido a ti." Um dia a senhora Bellot, após o jantar, dormia a sua habitual sesta. Dormitava quando, pelas 4 horas da tarde, lhe pareceu ver seu marido passar diante dela, exclamando: "Adeus, vou partir." Esta aparição acordou-a em sobressalto. Ficou muito assustada. Havia reconhecido bem a figura do marido, apesar do seu rosto pálido e emagrecido. Não deixou de sonhar com ele constantemente, pensando que lhe sucedera algum desastre. Na manhã seguinte recebeu um despacho telegráfico,